Bom dia a todos. Bom dia na paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, né? Para que nós nos alegrássemos à sua presença. Todos os dias, mas há sempre um dia especial na nossa vida. Eu sei que, não sei para você, para mim o momento mais especial é o momento que eu estou aos pés do Salvador, né? Aos pés da cruz, prestando um culto ao Senhor. O nosso objetivo dessa manhã aqui é prestarmos uma adoração ao Senhor. É oferecermos um culto ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Nós estamos numa série de mensagens que tem o título... Qual o título? Um por todos, todos por um. Então essa série de mensagens, ela aborda muito a ajuda, a comunhão, o estar aliados em o mesmo propósito, em o mesmo objetivo. E é esta palavra que o Senhor tem tocado no coração e tem colocado no meu coração também nessa manhã. Curva a sua cabeça nesse instante, por favor. Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, pela tua graça, o teu amor e a tua bondade que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E pelo privilégio, Senhor, de sermos os participantes das suas bênçãos. E por também fazermos, ó Senhor Jesus, que pudéssemos assentar nesses lugares tão sublimes, Senhor. Lugares tão especiais que o Senhor tem nos colocado. E que nesse momento nosso coração, Senhor Jesus, a nossa mente nesse momento, ela possa, Senhor, se desvencilhar, Senhor, nesse momento, dos nossos pensamentos periféricos, Senhor Jesus, dos nossos pensamentos seculares, e que possamos estar voltados ao trono da tua glória, Senhor. Mentes e corações cativos ao trono da tua glória, para que a tua palavra como uma semente venha germinar em nossos corações. Ó Senhor, que nesse momento, nesta manhã, não seja meramente um discurso, mas que seja a tua palavra ministrada aos nossos corações. A tua palavra, Senhor, nos traz vida, a tua palavra nos traz paz, nos traz alegria e traz também para nós o alimento para as nossas almas. Em nome de Jesus nós agradecemos, agora e sempre. Amém e amém. Espero não ser breve nessa mensagem, porque o tempo também já está escasso. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. É uma passagem bíblica um tanto conhecida, e o Senhor colocou no meu coração para que ministrasse sobre esta passagem bíblica, sobre esse acontecimento, sobre esse milagre. Nós falamos muito sobre milagres, nós falamos sobre o ano do sobrenatural, de coisas sobrenaturais que estão acontecendo, mas nós temos que vivenciar isso. Não podemos somente teorizar. Nós teorizamos religião, discutimos fins doutrinários, mas esquecemos às vezes de vivermos na nossa vida cotidiana aquilo que as promessas do Senhor, que a palavra do Senhor nos dá como garantia, que nos dê como promessas. É muito bom estar na presença do Senhor, mas nós temos que ser alimentados pela palavra. E essa palavra tocou o meu coração porque ela tem tudo a ver com essa série de mensagens. Um por todos, todos por um. Essa passagem bíblica vai relatar aquele acontecimento em que 4 amigos levaram um aleijado para ser curado diante de Jesus. E a façanha que eles realizaram para poder ajudar o amigo a ser curado, porque eles acreditavam naquilo. Então é uma passagem muito interessante, gostaria que vocês me acompanhassem, que diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava na casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali mestres da lei, ou seja, os fiscais de culto, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual.
Todos nós dependemos de um milagre, todos nós dependemos do Senhor, todos nós vivemos. Um cristão autêntico, ele denota a sua total dependência do Senhor. A autossuficiência é destruidora na vida do cristão, porque a conformidade mortifica a criatividade. Essa frase já me acompanha há muito tempo. Então, na vida do cristão, nós temos que entender que Deus tem sempre um plano, um novo projeto. Deus sempre tem coisas novas para realizar na nossa vida. Nós que vivemos na mesmice, mas essa manhã o Senhor propõe para nós: você vai viver na mesmice ou vai viver numa mudança de vida? Não é uma palavra motivadora, motivacional não, tá? Eu sempre menciono isso, não é autoajuda, é ajuda do alto. Eu sei que muitas pessoas estão aqui nessa manhã, seus corações podem estar partidos, sua alma pode estar aflita, nem todos estão aqui alegremente, mas eu tenho uma certeza, uma convicção plena que o Senhor me dá através da sua palavra e também me dá como autoridade constituída por Deus, que onde o Senhor está, onde há a presença do Senhor, há alegria. E uma coisa eu quero dizer para você nessa manhã: o maior desafio desta igreja, no bairro do Belenzinho, não é ter uma maior igreja, não é ter uma igreja bonita, não é ter a melhor banda, não é ter um melhor CD. O nosso desafio como igreja nesse lugar é ter tudo isso. Mas o primeiro desafio é manter a presença de Deus nesse lugar. Se a presença de Deus permanecer nesse local, se nós formos aqueles agentes que farão com que a presença de Deus, que a chama de Deus permaneça acesa nesse local, esse local será um local concorrido. Todas as pessoas vão querer estar aqui, não pelo pregador, não somente pela música, mas pela presença do Altíssimo, pela presença de Deus. E o altar do Senhor tem que estar flamejando, estar fumegando, como diz a palavra. Nós vemos que hoje o homem da atualidade, o homem odierno, ele tem se enchido de conhecimentos terrenos. Ele fala sobre política, ele fala sobre futebol, ele fala sobre tecnologia, ele fala com tanta capacidade, com tanta sabedoria, mas quando falamos acerca das coisas de Deus, parece ser um analfabeto espiritual. Eu quero dizer para você, ainda que você voe alce voos altaneiros lá fora, mas aqui dentro, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, você pode se tornar um anão espiritual. Mas a palavra do Senhor, ela nos dá garantias. A palavra do Senhor, ela tem um propósito, ela tem um coração a ser alcançado. E nesses 4 homens, nós vemos aqui, há uma multidão. Vocês perceberam na leitura bíblica? Havia uma multidão. Mas haviam no meio da multidão 4 homens que estavam decididos a ajudar o amigo. E eles acreditavam. E o que está em jogo nesta palavra aqui não era a fé do paralítico, não. É a fé dos 4 amigos. Quando nós estamos falando sobre um por todos e todos por um, nós temos que nos colocar no lugar de outras pessoas. Vivenciar as situações também do nosso irmão. E ter o mesmo sentimento. É interessante, irmãos, desculpem, não é uma palavra doutrinária, não, mas é de admoestação. É muito fácil você encontrar na igreja do Senhor, nos dias atuais, pessoas que chorem com os que choram. É a coisa mais fácil de você encontrar. Mas as pessoas que sorriem, com aqueles que sorriem, é a coisa mais difícil. Como é difícil você encontrar pessoas que se alegram com você nas suas conquistas, nas suas vitórias. Parece que nós estamos rodeados de pessoas, nuvens de testemunhas, que constantemente estão afirmando, reafirmando. Aquelas pessoas que necessitam de palavras de afirmação e constantemente as pessoas estão ali ao lado. Eu estou com você. Mas quando você conquista algo da parte de Deus, aquilo que é conquistado de joelhos, aquilo que é conquistado em oração, as pessoas que estão próximas de você, você vê no semblante que está estampado, ele não está gostando do que o Senhor está fazendo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Existem pessoas que estão engajadas no mesmo propósito que o seu propósito. E essas pessoas vão nos ajudar a chegar perto de Deus. Aproxime-se de pessoas que te elevam mais perto de Deus, que conduzem você mais perto do Senhor. Não faça nenhum tipo de associação com pessoas que não te levem a Deus, mas as pessoas que conduzem você a Deus e aos propósitos de Deus na sua vida. Nós vemos aqui nesta palavra, irmãos, pelo menos 5 motivos. 5 motivos aqui que levaram esses homens a transportar esse doente, esse amigo, até Jesus. O primeiro objetivo é que ele seria curado, né? O doente não podia andar com as suas próprias pernas. Os homens teriam que levá-lo até o Jesus. E é interessante porque ele era um aleijado. E normalmente um aleijado, uma pessoa que vive uma vida muito sedentária, ele
normalmente ele é obeso. Nós ministramos em uma outra ocasião aqui na igreja, nós achamos que os caminhos de facilidades que nos levarão a Deus, ao contrário disso. Deus sempre propõe um caminho para nós, mas sempre haverá obstáculos. Obstáculos. Eu estou falando de obstáculos, eu não estou falando de problemas. Problema é quando você está lá no hospital, desenganado dos médicos, ou que o médico diz que ele tem poucos minutos de vida. Esse é um problema, um obstáculo na vida. Os obstáculos foram feitos para serem superados. E se nós estamos aqui nesta manhã, se Deus coloca no meu coração esta palavra, assim como na sua vida, é porque o Senhor está colocando em nós um novo ânimo, para que nós possamos vencer os obstáculos da nossa vida. Mas, sozinho nós não conseguimos vencer. O ser humano é um ser gregário. Sabe o que é um ser gregário? Ele vive em bandos. É o contrário do misantropo. O misantropo é o ermitão, é o que vive na caverna. E eu estava dizendo aqui no outro dia, que o que faz com que os animais vivam em bandos juntos é para se proteger. Porque aquele que se afasta do bando, ele se torna uma presa fácil. Mas aqueles que estão juntos, eles se protegem. Eu quero dizer para a igreja do Senhor, nesta manhã, nós temos que nos unir. Nós temos que estar juntos. A dor do nosso irmão é a nossa dor. Eu ouvi do pastor Abe Uber uma vez, uma coisa muito interessante. O pequeno grupo dele, havia uma senhora que estava acometida de um câncer. E ele anunciou para todos os participantes do pequeno grupo: o nosso pequeno grupo está com câncer. E todos abraçaram aquela causa. E todos abraçaram aquela situação. E se colocaram em oração. E Deus fez uma grande obra, porque as pessoas assumiram também aquele compromisso. Nós estamos vendo aqui uma grande multidão, mas da grande multidão somente 4 se destacam. 4 somente são otimistas. Na realidade, se nós formos observar nos dias atuais, nós estamos rodeados mais de pessimistas do que otimistas. É mais fácil encontrar pessoas que nos dão palavras desanimadoras do que palavras de alento, que nos elevam, que nos fazem crer mais, que nos faz acreditar nos milagres do Senhor. É uma motivação de fé, é a liberação do sobrenatural. Sabe como é liberado o sobrenatural, irmãos? Não é soprando em ninguém, não. A liberação do sobrenatural é quando nós testificamos aqui no púlpito e dizemos assim: o poder do Senhor foi para com a minha vida e me curou. A graça do Senhor me alcançou. A graça do Senhor me salvou. Essa é a liberação do sobrenatural. E aquele que está sentado ali no banco diz assim: se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. A sua fé tem que ser motivada. Mas para que esses homens alcançassem o seu objetivo, nós vemos aqui 5 pontos determinantes na vida deles. O primeiro, eles teriam que ter visão. O segundo, teria que ter uma motivação. Todos nós somos movidos por motivação. Ninguém é movido por nenhum tipo de motivação. Das principais motivações, existem pelo menos 3 que se destacam dentre todas. Que é a motivação externa e interna, e uma terceira motivação que é essa reservada para os cristãos. Aqueles que têm a mesma comunhão com Cristo Jesus, que é a motivação eterna. A motivação interna é provar para alguém. Eu vou provar para você que aquilo que você está falando de mim não é verdade. Você diz que eu não sou capaz, eu vou provar. Essa é uma motivação interna. Vou provar para aquele parente meu que nunca me valorizou, eu vou agora alcançar a motivação interna. A motivação externa é ser uma foto estampada no outdoor da cidade de São Paulo. Quando você entrar na Marginal, tem um outdoor da sua foto lá. O grande pregador, o grande cantor, o palestrante, o coach, o treinador. Você sabia que a palavra coach vem de cocheiro, né? Aquele que conduz a carruagem. Por isso que eu disse, os coach, é bonito, né? Coach, cocheiro. É interessante isso é uma motivação externa. Mas existe uma motivação que nós estamos empenhados. Aquela motivação que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta é a motivação eterna, é a motivação que nos trouxe nessa manhã. É a motivação que nos tirou da nossa zona de conforto para estarmos na casa de Deus, louvando a Deus. A visão. O versículo 1 diz que poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. A casa onde Jesus está é concorrida, irmãos. Não pensem em vocês. Os pregadores da prosperidade dizem que Jesus era tão rico, por isso que ele não tinha onde reclinar a cabeça.
que ele tinha uma casa, não tinha aviões por causa da época. Eu quero dizer para você, sabe por que aquela casa onde Jesus estava cheia de pessoas? Porque Jesus estava na casa. A casa onde Jesus está é um lugar concorrido. A casa onde Jesus está não precisa ter piscina. A casa onde Jesus está não precisa ter todos os confortos que a vida oferece. Mas a casa onde Jesus está, existe paz, existe alegria, existe milagre, existe cura, existe satisfação no Senhor. A visão determina a nossa maneira de viver. Preste atenção, a visão determina a nossa maneira de viver, mas a maneira que vivemos determina a nossa visão. Todos conheciam Jesus como um jovem rabino, como um mestre da lei, e o nome dele era cogitado naquele momento. Os seus contemporâneos o conheciam. Eram as últimas notícias do momento. Talvez você esteja mais inteirado nos acontecimentos atuais, na contextualização dos nossos dias. Talvez você esteja mais inteirado na música da Paula Fernandes, que está fazendo meme aí. Eu quero dizer para você que isso daí, essas coisas passam. Eu quero dizer para você que você tem que estar contextualizado dentro da palavra, das promessas de Deus, naquele que é capaz de revigorar, naquele que é capaz de curar, naquele que é capaz de curar a paralisia. Mas pastor, eu não sou paralítico. Mas pode existir uma paralisia espiritual, que é aquela paralisia que não nos permite termos um movimento. Ou seja, Deus está tocando no meu e no seu coração, nos dizendo o seguinte: a minha palavra é capaz de curá-lo, é capaz de salvar, é capaz de transformar. Tem que existir uma visão. E a visão, ela nasce da pesquisa e da informação. Vocês sabiam que a pior bomba do mundo não é a bomba atômica, a bomba, qualquer tipo de bomba que existir. Sabe qual é a pior bomba do mundo que pode destruir uma humanidade? A desinformação. É quando as pessoas não têm informação. Pastor Manafon, o senhor está falando do evangelho para quê? É a tua vida eterna que está em jogo nesta manhã. Será que ela tem valor a você? Será que vale alguma coisa? Ou será que uma chave de um carro novo seria mais importante? Será que uma casa nova também não viria a calhar? Mas as coisas são perecíveis, são passageiras. As coisas caem em desuso. Nos anos 80, o maior desejo que eu tinha era ter um Escort XR3. Se eu tivesse um Escort XR3 conversível passeando na Paulista, eu seria o máximo. Virou sucata. As roupas também caem em desuso. A palavra diz que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros dos céus, onde os ladrões não minam, não roubam. O seu tesouro, o seu maior tesouro, chama-se gozo da salvação. É o prazer em servir a Deus, é o prazer em sentir o gozo da salvação na sua vida. Na minha tenra idade, com aproximadamente 14 anos, eu sonhava com a maioridade, porque eu dizia assim: quando eu alcançar a maioridade, eu vou poder fazer aquilo que eu bem entendo, eu vou poder frequentar lugares que eu jamais poderia frequentar. Mas uma voz poderosa, uma força poderosa me alcançou e disse assim: não, você é meu, e eu te escolhi, eu te coloco num lugar seguro, você é meu. E aí os amigos me questionavam: Manafon, você é tão novo, você se abstém de tantas coisas boas. Eu disse assim: eu quero dizer para vocês, meus amigos, que eu não me abstenho de nada bom não, que você está pensando. É que eu conheci algo que supera qualquer tipo de prazer humano. Chama-se gozo da salvação. Graça de Deus, eu não posso trocar por 5 minutos de prazer. Eu não posso trocar por uma noite de bebedeira e no dia seguinte a pessoa está lá acamado. O que sustenta a tua vida, meu querido? O que sustenta a tua vida, o que sustenta a minha vida, é quando nós nos submetemos à vontade de Deus e nos colocamos à roda do oleiro e permitimos que Deus trabalhe a nossa vida. Trabalha, Senhor. Se for preciso amassar, amassa. Se for preciso tirar esse ar, que é esse ego, esse egocentrismo que existe em mim, amassa, mas faça de mim um vaso novo na tua presença, a cada dia. Se as amizades, se os relacionamentos passam por constantes reparos, porque a nossa vida espiritual tem que ser levada de qualquer maneira. Mas Deus tem propósitos sobre as nossas vidas, e o propósito do Senhor é nos abençoar.
Se dissermos no nosso coração, é interessante isso, aquelas pessoas acreditavam, os homens acreditavam, se nós levarmos ele até Jesus, ele vai ser curado. Talvez a fé do paralítico não fosse tamanha quanto dos homens, mas aqueles que estavam juntos dizem assim: ele é capaz de salvar, ele é capaz de curar você, ele vai curar você. Eu quero dizer uma coisa para você interessante: se dissermos que cremos na oração, mas não oramos, nós não cremos na oração. Eu creio, pastor, eu creio na oração, mas eu não oro. Ah, pastor, eu creio na palavra de Deus. Crê? Já leu ela inteira? Novo e Antigo Testamento, direitos e deveres que estão contidos aqui, o que o Senhor deixou para nós. Vou fazer uma ilustração para vocês, vocês vão entender o poder da oração. Eu creio na oração, mas não oro. Calma lá. Havia um comércio próximo de uma igreja, de uma pequena igreja. E nesse comércio eles tocavam músicas altíssimas. O barulho era ensurdecedor. Então aquelas pessoas daquela igreja já estavam sentindo-se incomodadas com aquilo. Então as pessoas da igreja se colocaram em oração e disseram assim: vamos orar para que pare esse barulho, aconteça alguma coisa aí, ou feche esse bar, para a gente continuar com a obra do Senhor. Aí colocaram em oração, e isso se espalhou. Passado alguns dias, aquele bar que fazia aquele barulho pegou fogo, e tiveram perda total. E o proprietário do bar era um ateu. Ele disse assim: eu ouvi dizer que aquela igreja que orou, por isso que o meu bar pegou fogo. Eu vou levar na justiça. Aí sabe o que ele fez? Ele foi até a justiça e disse assim: olha, tem uma igreja próxima do meu bar. Eles oraram lá, meu bar pegou fogo, eu perdi todos os bens que eu tinha lá. Aí o delegado disse: então chame o pastor. Chamou o pastor chegou lá. Aí eles perguntaram: pastor, é verdade o que ele está dizendo? O pastor falou: não, que isso? Isso foi uma fatalidade. Pegar fogo no bar dele, que é isso? A gente faz as nossas orações, mas que é isso? A gente só quer o bem das pessoas. Aí o delegado olhou para ele e disse assim: pastor, pela primeira vez eu vejo um ateu que crê na oração e um pastor que não crê na oração. É isso que acontece, irmãos. A vida prática é diferente da teórica. Nós teorizamos religião. Nós discutimos fins doutrinários, mas esquecemos que a humanidade está em caos. Um verdadeiro caos. E nós somos portadores dessa verdade. O Senhor nos deu. Os anjos pediram. Os anjos gostariam de realizar essa tarefa, mas em Efésios capítulo 3, Paulo diz assim: olha, foi me revelado um mistério, que foi ocultado aos patriarcas e aos profetas, mas foi revelado a mim, pequeno homem, um mistério. O povo de evangélico gosta de mistério, não gosta? Quando falou no mistério, um mistério. Aí Paulo diz assim: sabe qual é o mistério? A multiforme sabedoria de Deus que seria revelada através da igreja. O nascimento da igreja. Olha o mistério. E os anjos observam o tratamento de Deus com os homens, porque os anjos nunca foram, como se diz, não digo transformação, mas quando nós passamos pelo processo de purificação, os anjos não passaram por isso, não. Por esse processo de redenção. Não, os anjos não vivenciaram isso. Mas os homens sim. E aí Deus tem um tratamento especial para com os homens. E os anjos observam: olha, ele reconhece que é um pecador. Olha, Deus o perdoando. Olha, Deus o abençoando. Olha, ele retomando novamente o seu lugar. Olha, ele tendo novas perspectivas. Os anjos estão observando isso. Mas eu quero dizer para você que é um privilégio do ser humano de ter esse contato direto com Deus e receber essa palavra direto de Deus. Nós temos que entender, queridos. Devemos ter uma visão. Visão. Viver na visão é diferente de viver na vista. Visão se difere de vista. Nós temos que ter uma visão, a visão da igreja, a visão na família, uma visão no nosso bairro, uma visão na nossa nação, uma visão em todas as áreas que nós estivermos. Eu quero dizer para você que a diferença de visão para vista é o seguinte: a visão é enxergar além do que os olhos podem ver. A vista foca no problema, a visão foca na solução.
A vista paralisa. A visão mobiliza. A vista é a capacidade de enxergar as circunstâncias que estão ao redor. Isto é vista. A visão te projetará para o futuro. A vista não deixa ver além do presente. Você não consegue ver o que acontecerá daqui a algumas horas, meses ou anos. A visão sempre te leva de onde você está para onde deveria estar. O Senhor nos aceita assim como nós somos. Venha a Jesus como você está, mas Ele se nega a te deixar da mesma forma. Ele recebe você da forma que você está. Mas é impossível você chegar diante da luz de Deus e você não perceber os seus defeitos, o pior de você. Quando nós consagramos a nossa vida, muitas pessoas às vezes têm objetivos diversos. Mas eu quero dizer para você, consagre a sua vida para que o pior de você apareça e você possa se consertar com Deus. Porque Deus é luz. É impossível você estar diante de uma luz e o pior de você não aparecer. Mas, pastor, eu prefiro buscar em pessoas. Por que nós vemos, irmãos, nos nossos dias atuais, por que nós vemos nesse tempo odiando tantas pessoas migrando de um lugar para outro e correndo atrás de pessoas? Porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Porque aquele que ouve a voz de Deus, ele não precisa estar migrando ali. Não, Deus está ali. Não, Deus está aqui agora. Não, Deus fala através daquele profeta. Não, Deus fala conosco de todas as formas, de todas as maneiras. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Mas nós vemos os dias atuais, pessoas correndo de trás para lá e para cá. Por quê? Porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Pare de falar um pouco e ouça mais a voz de Deus. As suas orações que sejam orações também, mas nós sabemos só pedir, me dá isso, me dá aquilo, me faça feliz, me dê. Enquanto nós deveríamos estar aos pés do Salvador e dizer assim: Senhor, eu preciso da tua presença. É como se Deus estivesse passeando no nosso meio. Eu vou fazer uma ilustração. Deus está passeando aqui. Aí Ele está ouvindo a nossa oração. Aí Ele está pedindo: me dá um novo instrumento. Me dá uma casa, me dá um carro, me dá isso, me dá aquilo, me faça feliz. Aí de repente Ele passa no meio dessas pessoas e vê alguém que está além. Senhor, me dá da tua graça. Tem misericórdia de mim. Eu estou conjecturando. Sabe o que Deus faz? O quê? Chamou a atenção de Deus. Você não está pedindo bens materiais, está pedindo a minha graça, a minha presença. Já que você está pedindo isso, eu vou fazer como eu fiz na vida de Salomão. Salomão pediu sabedoria, eu falei: não vou te dar só sabedoria não. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tudo que você precisa. Se nós entendemos esse propósito, Deus nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Aquele que está ligado em Jesus Cristo, ele não tem falta de nada. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós estamos enxertados nessa videira. E aquele que está enxertado na videira, eu quero dizer para você que no meio dos ramos passa a seiva. A seiva é o Espírito Santo de Deus que está nos dando vida. A vida que nós encontramos em Jesus Cristo é através do Espírito Santo de Deus. Não é da nossa sabedoria humana, não é da minha capacidade em oratória, não é da minha capacidade acadêmica, mas é uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus que é conquistada através da oração. A motivação desses homens, queridos, a motivação deles, eles vieram, alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Nem sempre uma multidão está envolvida no mesmo projeto. Nem sempre. Não pensem em vocês que uma igreja abarrotada de pessoas, todos estão na mesma visão. Eu quero dizer que é um poder de persuasão num pregador. Você pega o microfone, parece que quem pega o microfone pega o poder, né? Aí você diz assim: todo mundo com uma perna só, com a outra perna, com a mão. Que poder de persuasão. Mas eu quero dizer para você, isso é poder de persuasão. Eu quero dizer para você que existe uma força motora que nos faz movimentar na presença de Deus. O que nos faz cantar, o que nos faz dançar, o que nos faz pregar, o que nos faz aconselhar, o que nos faz nos colocarmos diante de Deus em oração. Essa força motora chama-se o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O único pecado, a Bíblia não fala dos pecados. Se falar dos pecados, seriam esses pecados. Ele está falando do pecado. Sabe qual é o pecado mais grave? Não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Porque quando pregamos o Evangelho, nós apresentamos Jesus. A pessoa diz, eu recebo Jesus, recebeu, amém. O Espírito Santo vem e faz a obra. O Espírito Santo vem e habita na vida daquela pessoa. Aquele homem, irmãos, estava pesado. Um paralítico, normalmente tem esse problema de obesidade. Quantos de vocês aqui, não sei se todos vocês você já carregou uma geladeira? Já carregou uma geladeira? Já carregou uma geladeira? Você já carregou uma geladeira do apartamento? Eu uma vez subi, era um apartamento com 4 andares, só que não tinha elevador. Aí nós subimos com a geladeira e eu fiquei com a parte do motor. Eu fui agraciado. Gente, foi terrível. A força é descomunal, porque parece que todo aquele peso de uma geladeira. Eu quero dizer para você, você acha que é diferente a vida desse homem? Sedentário? Sem locomoção? Era exatamente esse peso. Agora, se os homens, os amigos dissessem assim, não, está pesado demais, vamos embora. Ei, para, deixa para lá. Já pensou se eles tivessem desistido na primeira instância? Não teria acontecido nada, querido. Seria sido só um movimento, só uma agitação e nada. Barulho e nada. Aquele homem, irmãos, ele poderia ter morrido na casa dele na velhice. Paralítico. Sem nenhuma chance de andar. De vivenciar o milagre de Deus na sua vida. Se não fosse a intervenção de 4 homens. Nós temos mais do que 4 pessoas nessa noite aqui, nessa manhã. Eu sei que existem pessoas que precisam ser ajudadas, precisam ser curadas, precisam ser tratadas, precisam ser abraçadas, precisam ser amadas. Mas nós estamos contando aqui com mais do que 4 pessoas para fazer isso. Tá? Não tem nenhum paralítico aqui. Mas espiritualmente pode existir pessoas que estão sem locomoção alguma, sem movimento algum, sem perspectiva alguma, perda de fé. Ou até mesmo uma apostasia da fé. Nós estamos vivendo na atualidade, irmãos, o tal chamado evangelho de conveniências. É aquilo que nós dissemos assim, isso é conveniente para mim. Não, isso não é conveniente. Isso serve para mim, isso não serve. Existia um tempo que as pessoas, elas mudavam de igreja. Eu não me adequo muito à visão desta igreja. É muito comum. Não, eu quero, ou eu me mudei, eu vou para uma outra denominação. Amém, que Deus abençoe você. O importante é você permanecer debaixo de uma cobertura espiritual. Mas nós estamos vivendo nos nossos dias atuais que as pessoas já não migram de igreja, eles abrem a sua própria igreja. Já não basta mais congregar numa outra igreja. Eu vou abrir a minha igreja. A igreja dos santos dos últimos dias da Assembleia de Deus do Novo Reino. Alguma coisa parecida assim. Que diferença vai ter, queridos? Vão pregar a palavra, cantar hinos e recolher ofertas, dízimos e ofertas. Que visão é essa? Que projeto glorioso é esse? O que Deus coloca no meu coração, no seu coração é o seguinte: fique onde o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para um local, o Senhor te chamou, não importa o local onde é, mas onde o Senhor te plantou. Finque raízes, você tem que ter raízes. Você sabia que uma árvore, para alcançar 1 metro de galho, ela precisa de 5 metros de raiz? Você precisa ter raízes profundas. Por que as pessoas às vezes não suportam as provações? Porque constantemente as pessoas, a um pequeno vendaval, não suportam os grandes ventos, porque não tem raízes profundas. Mas o Senhor está colocando no meu e no seu coração nesta manhã. Nós temos que ter raízes profundas e nos aprofundarmos em Deus, para que quando sobrevier sobre a nossa vida os vendavais, nós estamos firmados, nós temos raízes. A determinação daqueles homens, não podendo levar até Jesus por causa da multidão. Engraçado, multidão. A multidão nesse caso já era um obstáculo. Sabe por que é um obstáculo? Não seria mais fácil os homens chegar na porta, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Estou com um paralítico, dá licença. Você já tentou convencer alguém na fila do banco que você é mais urgente que ele? Já tentou no hospital?
convencer alguém na fila do hospital que a sua urgência depende você tem maior necessidade que outra. Já tentou fazer isso? Que é isso? Eu estou aqui fazendo 2 horas. Chega para lá, para com isso e tal. Você já viu? Fila supermercado, não vai longe. Supermercado, já viu supermercado? Alguém passa na frente, aquela murmuração, aquelas pessoas resmungando. Eu quero dizer para você, aqueles homens pensaram da mesma forma. Olha, não vai ser esse obstáculo da multidão que vai nos impedir de levar essa pessoa até Jesus, não. Tá, não vamos convencer essas pessoas. Possivelmente já até tentaram. Não conseguimos convencer, né? Então nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Essa multidão não vai impedir esse homem de ser curado. Porque eles resolveram entre si e pensaram, vamos fazer o seguinte. Vamos levantar ele, vamos subir ele no telhado. Agora é o peso da geladeira. Agora é o serviço. Porque a gente gosta muito das coisas fáceis, né? Não, agora você tem que colocar a mão na massa. Vamos trabalhar. As coisas não acontecem de forma mágica. As coisas de Deus são coisas que exigem trabalho, exigem esforço. Então aqueles homens se colocaram agora. Nós temos agora um propósito. Nós vamos levar esse homem, esse paralítico, esse doente, até Jesus. As pessoas estavam se acotovelando nas portas, mas eles disseram assim, não, nós vamos ter um plano B. Falar em plano B, me lembrou isso. É uma conjecturação. Conta uma historinha que Jesus chega no céu. E aí quando ele foi recepcionado por todos lá no céu, disseram assim, e aí Jesus, como que foi o projeto na terra? Ele disse, maravilhoso, perfeito. Aí ele disse assim, tudo bem. O que você fez lá? Eu deixei 12 discípulos. 12 discípulos que aprenderam comigo. Tudo bem. E o plano B? Se eles falharem, Jesus disse assim, não. Eles não vão falhar. Não tem plano B aqui no céu. Eu quero dizer que para a sua vida e para a minha vida, não existe plano B. O plano A é o seguinte, eu te salvei, eu te resgatei, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na sua vida e na minha vida. Para o Senhor não existe plano B, esse não deu certo, vamos para o plano B. O Senhor tem o plano A, e o plano A é te fazer o quê? Um vencedor na sua presença. Os paralíticos serão curados, os enfermos serão curados, a visão espiritual também será restaurada nesta manhã, porque quem se faz presente nessa manhã é o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, Jeová Jiré, o Deus de providência, o Deus de cura. Havia, além do obstáculo da multidão, um outro obstáculo pior ainda: os religiosos, os fiscais de culto. Os fiscais de culto estavam lá. Religiosos. Quem é esse homem? Para perdoar pecados, quem é esse aí? Mais um obstáculo. Religiosos. Estavam sentados ali mestres da lei. Não era pessoa comum não, viu? Está pensando você que eram os mestres da lei. Raciocinando em seu íntimo. A palavra diz que eles estavam raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim, hein? Por que será? Porque a passividade e o alinhamento são nocivos no trabalho de Deus. Eu coloquei uma frase aqui, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês. A maior catástrofe do ser humano, eu acho que tem no PowerPoint aí, né? A maior catástrofe do ser humano é a capacidade de criticar para justificar o fracasso de sua inércia. Entenderam? Fazer que nem o pastor Eliseu Gomes. Será que eu vou ter que desenhar? A maior catástrofe do ser humano é a capacidade de criticar para justificar o fracasso da sua inércia. Ele não faz nada e ainda está criticando os outros. Um período, irmãos, os irmãos me conhecem, sabem como eu sou, mas houve um período aqui na igreja que tinha uma pessoa que ela insistia tanto comigo, mas na parte musical. Não, porque tem que faça assim, faça aquilo, tudo bem, vamos fazer tal. Não, mas tem que ser. Aonde eu não aguentei, eu cheguei nele e falei assim, meu querido, só uma coisa. O que o irmão fez em contribuição da música da igreja? Não, nenhuma, não sou nem músico. E da música em São Paulo? Nenhuma. E no país? Nenhuma. Eu falei, então fica na sua e deixa as pessoas trabalharem naquela área que Jesus os chamou. É muito fácil encontrarmos pessoas. O achismo, o ministério mais
conhecido da igreja é o achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Se você não tem propriedade para falar naquilo que Deus não colocou, não fale. Não seja como a frase diz, não queira justificar a sua inércia, mas faça com que a tua palavra tenha força, que você possa liderar através do exemplo. Não lidere pelo blá blá blá, mas lidere pelo exemplo. E as pessoas vão querer imitar você e vão querer fazer aquilo que você faz. Olha o quarto ponto nesses homens aí, a criatividade. Meu Deus, eu tenho que ser criativo. Eles removeram a parte da cobertura onde Jesus estava e baixaram a maca onde estava deitado o paralítico. Você pensa que interferir um rabino era assim? Como nos dias atuais? Para aí, dá licença aí. Que é isso? Um rabino falando, todos se calavam. O mestre ali falando, estava falando da palavra, as pessoas tinham que ficar na maior reverência ali, não. Os homens foram tão ousados, eles não simplesmente interferiram, eles abriram o telhado, e possivelmente o telhado era feito com terra também, né? Era palha, terra, outros materiais. Imagina a poeira caindo lá. Eles quebraram todo o protocolo. Sabe o que eles fizeram? Eles sujaram o tapete. Tem momentos na nossa vida que nós devemos permitir isso. Você é muito bagunçado, mas você é certinho demais. Quando Deus estiver agindo sobre a sua vida e a minha vida, se for uma intervenção divina, cale-se e deixe Deus trabalhar. Não coloque obstáculos. Você não vai poder fazer isso, porque isso aqui pode sujar o chão. Eu não vou abrir um pequeno grupo na minha casa. Não, sabe por quê, pastor? Porque suja o meu sofá. Vai criança, ela come as coisas no meu sofá. Por isso que eu não quero que a minha casa seja uma extensão do reino de Deus. Vai sujar o meu sofá. O que é um sofá perto de vidas sendo salvas? Obstáculos que nós mesmos criamos. Mas nós temos que ter, como foi colocado na vida desses homens, um poder de criatividade, assim como o Senhor colocou na vida de Bezaleel, para construir todos a parte do tabernáculo. O Senhor derramou graça sobre a vida de Bezaleel. Ele teve aquela capacidade para construir tudo aquilo que Deus havia determinado, milimetricamente. Deus colocou capacidade naqueles homens. É o que o Senhor também quer gerar na minha vida e na sua vida, um poder de criatividade. Para de viver no mesmismo. É tempo de nós permitirmos que Deus trabalhe na nossa vida, para nós vivermos uma novidade de vida. Oh, meu Deus. Eu tenho que repetir isso, queridos. Me desculpem. Nós vivemos, na maioria das vezes, como cristãos, no saudosismo. Cristãos que têm mais de 30, 40 anos. Eu acho que eu tenho fui para a igreja com 14 anos. Eu tenho 32 anos. 31 anos. Como cristão. E é interessante que às vezes as pessoas começam a dizer assim: aqueles dias, os áureos dias, como era diferente, a igreja não é mais assim, como era bom aqueles dias. Eu quero dizer para você, meu querido, queira o Senhor, que tenha o Senhor misericórdia da sua vida, para que você não seja um daqueles que entristeceram o Espírito Santo de Deus e hoje não consegue mais ter a presença de Deus na sua vida, porque a presença de Deus não importa o dia, o mês, o ano. Se você tem o Senhor na sua vida, não importa a época, é hoje o momento que o Senhor tem para trabalhar na nossa vida. Os áureos dias já se passaram, mas hoje, se o Senhor permitiu que você vivesse hoje, que você tivesse vida e pudesse contemplar toda essa magnitude, esse avanço da tecnologia, tudo isso que nós estamos vivendo, é para você viver o melhor de Deus nessa época. Seja criativo, irmãos. Temos que ousar romper os paradigmas que prendem a igreja. Alguns dizem assim: PowerPoint. Não é palavra revelada, vai engessar o culto. Sabe o que engessa o culto? Aqueles que deixaram de acreditar no poder de Deus e na graça do Senhor. Isso engessa culto. Sabe o que engessa culto? Os críticos de plantão que engessa culto. Sabe o que engessa culto na igreja? São aquelas pessoas que só sabem falar o mal. Sabe o que engessa o culto na igreja? São aquelas pessoas que são os pessimistas, que não conseguem ver aquilo que Deus tem para realizar na vida das pessoas. Mas nesta manhã, tudo isso vai cair por terra pelo poder do sangue de Jesus. O sangue remidor de Jesus, o mesmo sangue que foi aspergido nos umbrais das portas dos primogênitos, era aquilo que repelia a ação do anjo da morte.
Era o sangue que estava nas portas, porque era um sinal de obediência. Eles obedeceram. Quando foi dito a eles: vocês têm que matar um cordeiro e aspergir o sangue nas portas, eles obedeceram. E sabe o que acontecia? Quando o anjo da morte passava, a casa que tinha o sangue aspergido nos umbrais, o anjo passava direto. Por isso que a palavra pesar de Páscoa significa passar adiante. Sabe o que vai repelir a ação do adversário sobre a sua vida? O sangue de Jesus. Valide esse sangue pelo amor de Deus. Esse sangue continua quente, correndo nas veias daqueles que creem no Senhor. Às vezes nós ficamos decepcionados porque o nosso time perde. O nosso time de futebol perdeu, ficamos decepcionados. Eu quero dizer para você que a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo está flamulando, dizendo assim: é vitorioso, é vitorioso. Ele não depende de um resultado humano, porque ele já se entregou e o sacrifício foi feito. A bandeira ensanguentada de Cristo está flamulando nesta manhã. É vitória, queridos, a vitória em Jesus Cristo, vitória sobre a morte, vitória sobre os males, vitória sobre os problemas, vitória sobre as dificuldades, vitória sobre todas as palavras contrárias que você recebeu até hoje na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai levantar mais do que 4 pessoas essa manhã para ajudar você a alcançar o seu milagre. Se a sua fé está vacilante, existe um homem na Bíblia que disse: Senhor, acrescenta a minha fé. Você acha que é vergonhoso pedir para Jesus: acrescenta a minha fé? Eu estou sem fé. Não é vergonhoso, diga assim: Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé. E para finalizar, meus queridos, um ponto aqui, o ápice dessas motivações, que é a fé. Versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados são perdoados. Quando Jesus disse isso, foi exatamente isso que aconteceu lá. Amém. Opa, Jesus está dizendo que os seus pecados são perdoados. Indiferentes. Perdoados. Mas como vocês são incrédulos mesmo, vocês são uns hipócritas. Eu estou conjecturando, essa é a palavrazinha. Eu vou fazer o seguinte: eu não tenho só poder de perdoar pecadão. Eu vou dizer a ele: levanta e anda. Levanta e anda. É interessante que nós também temos essa sensação, quando nós falamos de coisas gloriosas que está em jogo a nossa salvação, nós não glorificamos. Mas quando nós dizemos assim: você alcançou aquela vitória, você conseguiu pagar a sua conta, isso é perecível, a conta vai vir no mês que vem. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Tem prazo de validade. As coisas que têm prazo de validade nós valorizamos demais. Jesus está dizendo assim: perdoados são os seus pecados. Mas o povo quer ver o quê? O povo quer ver maravilha. Não basta. Não se fala aqui na fé do paralítico, fala na fé dos amigos. Eles creram que Jesus podia fazer o extraordinário. Levar até o Jesus o paralítico era trabalho de quem? De quem era o trabalho de levar o paralítico até Jesus? Dos homens. E quem era o trabalho de curar? Entenda. Você leva as pessoas até Jesus. E ele? Quem faz a obra é Jesus. O seu trabalho é levar as pessoas até Jesus. Mas eu não sei. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas que nós convivemos ou não convivemos, conhecemos ou não conhecemos, quantas pessoas estão aflitas, mas nós não temos fé suficiente, nós não temos convicção para poder levar essas pessoas até Jesus. Jesus pode transformar, Jesus pode curar. Salvar vidas aqui é a função de Jesus, mas levá-los até Cristo é nossa função. É como esses homens, todos, um por todos, todos por um, levar as pessoas até Cristo, para chegarem ao pleno conhecimento da verdade, e viverem uma vida plena em Deus, não uma vida de mesquinharias, de resquícios. Eu sempre falo sobre isso. É como se a gente quer colocar, é tão bonita aquela passagem bíblica que a mulher fala assim: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Que lindo. Jesus não chamou você para comer migalhas. Jesus chamou você para sentar à mesa, para obter do melhor de Deus, para estar à mesa sentado. Ele diz assim: olha as especiarias que eu coloquei para você. Olha quantas especiarias, é tudo seu. Está parecendo a parábola do filho pródigo. Eu me atento mais não ao filho pródigo, ao filho mais velho.
É o filho perdido dentro da igreja. Todo mundo comemorando lá, o outro lá está chateado. Alguém é salvo, vem aqui na frente, é transformado, na semana seguinte virou um pregador, um pastor. Ah, não, eu estou aqui há 30 anos, não aconteceu isso comigo. Não aconteceu porque você não teve fé suficiente para acontecer isso sobre a sua vida. O paralítico não fez nada para ser curado. Ele precisava de um milagre, mas era impotente para conquistá-lo. O que aconteceu? Jesus silenciou aquela multidão ávida por sinais e silenciou também os mestres. Sabe o que ele fez? Fez o povo glorificar a Deus. Agora vou fazer esse povo glorificar, quer ver? Operando um milagre na vida daquele homem que não fez força para receber. Não é estranho, irmãos? O mesmo povo insensível à dor e à luta daquele paralítico estava lá naquele momento, esse mesmo povo agora está glorificando a Deus? Não é estranho isso? Estava indiferente. No mesmo momento que estava indiferente, agora começaram a glorificar a Deus, pular. Oh, que maravilha! Nós não podemos estar indiferentes com nenhum tipo de reunião. Nós não podemos estar indiferentes em nenhum momento da nossa vida. Nós não podemos estar indiferentes em nenhuma ocasião. As pessoas acham que somente dentro da igreja que estão seguras. Eu quero dizer para você que o que segura a tua vida, que mantém a sua vida no Senhor, é o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre a sua vida. Se o sangue de Jesus não for aspergido sobre a sua vida, você é presa fácil e está vulnerável às ações de Satanás. Mas o Senhor está colocando essa manhã em nós fé, a firme base sobre a qual está fundada a nossa alegre antecipação das boas coisas vindouras, convencendo-nos por evidência da realidade das coisas invisíveis. Isso é fé. É isso que nós estamos apregoando nesta manhã. É fé. Aí Jesus disse: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Por que Jesus não falou assim? Levanta, pega a sua maca e dá uma bica nela, mas capricha. Pega a sua maca, levanta ela, agora dá uma bica. Pim! Não. Sabe por que Jesus mandou ele pegar a maca e levar para casa? Vou conjecturar. Coloca numa parede assim, bem visível. Quando você se esquecer de onde que eu te tirei, você vai olhar para aquela maca e vai lembrar quem você era. Tá? Quando você se esquecer de onde eu te tirei, quem você era, você vai olhar para a sua marca pendurada na parede e vai dizer assim: eu era paralítico, mas Jesus me curou. Eu era um desprezível, mas Jesus me salvou. Eu era um pecador, mas a graça salvífica de Jesus me alcançou. Você vai ter que olhar para a sua marca. Você vai ter que contemplar na sua casa e falar assim: este era o velho homem que só trazia coisas ruins, só vergonha, mas agora em Deus eu sou mais que vencedor. Não jogue fora aquilo que Deus fez na sua vida, mas guarde como memorial na sua vida. Todos os momentos que os homens de Deus, ou aqueles que conquistavam algo na parte do Senhor, eles edificavam um altar, para que fosse como memória, para a memória deles. Porque no momento que eles estiverem esquecendo o que o Senhor fez na vida deles, eles iriam olhar para aquele memorial e lembrar que com braço forte e mão forte, o Senhor nos resgatou da terra do Egito. Nós éramos escravos, nós estávamos perdidos, nós éramos escravos do pecado, mas nós estamos em Jesus, nós desfrutamos de uma liberdade em Jesus, essa liberdade que se só encontra em Jesus. Saúde tem prazo de validade, mas salvação é eterna. A coisa mais comum é aplaudir o visível, né? Mas o invisível que Deus está fazendo, você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual aqui. Você não tem noção, irmão. Se você soubesse o peso que é sobre uma pessoa que está ministrando sobre uma igreja, está acontecendo algo no mundo do mundo espiritual que você não está enxergando. É uma luta travada entre os anjos do mal e os anjos do Senhor. E nós somos aqueles que estamos aqui, somos os intercessores. Nós nos colocamos no lugar dos outros para interceder, para que a força poderosa do Senhor, para que a graça do Senhor alcance as vidas. Talvez você esteja sendo impedido de conquistar o seu milagre por alguém ou por sua própria família, colega, namorado, noivo, talvez até por um irmão da igreja, não sei. Mas nesse lugar, nessa manhã, tem mais do que 4 pessoas que vão te ajudar. Olhe para o lado.
Veja as pessoas que vão te ajudar no momento de dificuldade. No momento que você não tiver forças, o momento que você se sentir incapacitado de reagir, você vai olhar para o lado e vai ver 4 pessoas carregando essa maca. Você não está sozinho, você não está só. A mão poderosa do Senhor está sobre nós, sobre você. E Jesus vai silenciar todos aqueles que são contra você. Ele vai silenciar, Ele vai fazer com que a sua voz brade, e a voz de vitória será conhecida. Saúde, prosperidade e relacionamento afetivos têm prazo, tem data de vencimento, enquanto que o perdão dos pecados é eterno, é para a eternidade. Quando a fé olha para o mundo invisível, ela enxerga as coisas que realmente são importantes. Quando a sua fé olha para o mundo visível, você vai começar a enxergar pela fé o que é importante. E as coisas que não têm importância, que são irrelevantes na sua vida, perderão sentido e perderão valor. Porque é o Senhor Todo-Poderoso, que nesta manhã o Senhor alcance você através desta palavra, que você tenha esse mesmo ânimo desses homens. E também, se você se encontrar na situação do paralítico, se você for o paralítico, você vai encontrar pessoas que irão te ajudar. E se você estiver numa situação de fé, a sua fé está pequena no Senhor, você vai pedir assim: Senhor, acrescenta a minha fé, porque eu não posso viver uma vida, eu não posso viver um cristianismo teórico, eu tenho que viver um cristianismo na prática, eu tenho que ser tocado pelo Senhor, eu tenho que viver uma vida em Deus. Eu não sou um espectador, eu não sou um frequentador de igreja, eu sou um servo de Deus, o servo do Deus Altíssimo. Eu não estou cumprindo o protocolo, eu estou aqui colocando a minha vida diante de Deus, porque a eternidade está em jogo. Paralisia, saia em nome do Senhor Jesus. Paralisia espiritual, cegueira espiritual, falta de visão, seja repelido, seja desfeito pelo poder glorioso do sangue de Jesus. Dá, Senhor, nesta manhã uma visão ampla aos teus filhos. Senhor, nós agradecemos a tua presença, Senhor. Eu peço que nesta manhã, Senhor, o teu poder, Senhor, transformador, o poder renovador, o poder de transformar vidas, Senhor, seja atuante, Senhor. E que nós possamos, Senhor, colocar a nossa fé em prática, Senhor, e entendemos aquilo que o Senhor tem para realizar sobre a sua igreja. E na autoridade do nome de Jesus, no poder glorioso do sangue de Jesus, barreiras que se levantam contra a vida dos seus filhos sejam derribadas pelo poder glorioso do sangue de Jesus. Toda a incredulidade seja banida pelo poder do sangue de Jesus. Eu peço que nesse momento toda a religiosidade que impera seja desfeita pelo sangue de Jesus. Que haja fé, Senhor. Que haja motivação, Senhor. Que haja, Senhor, nesta manhã determinação. Que haja criatividade. Que haja visão nesta manhã. Dá-nos uma visão ampla do Senhor. Dá-nos a tua graça, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas impurezas, as nossas, Senhor Jesus, fraquezas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Receba-nos em teus braços com amor e graça, Senhor. E peço, Senhor, que nesse momento, Senhor, a tua graça, Senhor, invada a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém.